Jesus, meu nome é Pastor Hernandes Inácio, cumprimento a todos os superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar nesta manhã sobre Jesus, o advogado fiel. O tópico número 1 da lição de número 9 fala de uma causa quase perdida. Jesus, no seu ministério, ele vai conviver aqui com a situação em que ele será testado como filho de Deus, quando escribas e fariseus depararam com a mulher em adultério e traz essa mulher perante Jesus para que ele, como mestre, como profeta, pudesse dar o veredito da situação daquela mulher. Essa mulher que foi surpreendida em adultério, ela foi uma denúncia em que foi inesperada e ali eles foram provar o mestre. E a aprovação que Jesus teria que ser uma aprovação em que nos traz uma lição extraordinária para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, um advogado de improviso. Jesus Cristo, nesta causa, ele manteve-se tranquilo, não se mostrou ansioso, não mostrou-se precipitado, mas mostrou-se confiante. Jesus, ele tinha ali uma situação para administrar. Se aquela mulher pega em adultério, se Jesus condenasse ela, porque a Bíblia diz em Levítico capítulo 20, versículo 10, que se uma mulher fosse pego em adultério, ela poderia ser apedrejada. Então, se ele julgasse ela como eles queriam que ele fizesse e condenasse ela ao apedrejamento, ele estaria indo a favor da lei levítica, mas estaria indo contra o império que predominava naquela época, era o Império Romano. Jesus Cristo agiu de forma extraordinária. Preste atenção, vocês que vão ministrar nesse trimestre, vocês professores. Admiremos essa história. Essa história é carregada de ensinamentos. E estes ensinamentos trata-se da história que condena a história de juízes temerários, juízes infundados e julgamentos injustos. Aqui nós vamos ver uma lição que Jesus vai trabalhar no ser homem pensante, na consciência do homem, tanto dos escribas como os fariseus que queriam apedrejar a mulher, como na consciência da mulher, que no final Jesus vai dizer para ela seguir a sua vida e ela seguirá como uma pessoa convertida. Mas Jesus ali abaixa e começa a escrever no chão e começa a então fazer com que eles reflitam, dizendo aos escribas e os fariseus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esta história aqui, irmãos, é Deus mostrando em Jesus Cristo o valor do ser humano para Deus. Deus, ele não analisa a situação de acordo com os métodos ou com as leis. Deus, ele visualiza o homem, ser pessoa, ou ser homem. Esta mulher, pouco se fala na Bíblia dela, mas diz as lendas que o nome dela era Susana. Que depois desse episódio que ela vai seguir Tiago e vai se tornar uma mulher santa, separada para o reino de Deus. E diz a lenda que ela depois seguirá Tiago para a Espanha e lá ela vai morrer. Mas para que ela se tornasse uma pessoa que seguisse a Jesus, Jesus Cristo vai aqui fazer com que a situação, ele como advogado, que na Bíblia esse termo de estar ao lado é paracletos, ou estar intercedendo a favor de alguém é paracletos, é um ministério que Jesus vai exercer, e depois o Espírito Santo de Deus, em 1 João 2:1, será esse paracleto que estará ao nosso lado. Jesus então diz aos escribas e fariseus: atirem a primeira pedra que não tiver pecado. Depois que ninguém, por fazer uma auto-reflexão, viu que não era santo, e um a um foi se retirando, Jesus volta-se para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Então vai e não peques mais. Olha, acompanhe comigo. Quem era Jesus para poder proceder dessa forma e ter esse resultado que ele teve, que nós teremos e que como professores teremos que ensinar aos nossos alunos para que os fiéis da Escola Bíblica Dominical procedam da seguinte maneira: nós não estamos aqui para julgar ninguém,
Nós não estamos aqui para ser advogado de ninguém. Nós estamos aqui para mostrar o valor do homem, o valor da alma que tem para Jesus. O mais importante não é julgar as pessoas, mas sim ensinar as pessoas os caminhos da misericórdia e da verdade. Jesus Cristo conseguiu fazer com que essa vida refletisse que ela estava em pecado e não pecasse mais. Jesus fez que a consciência dos escribas e fariseus se conscientizasse que eles também não eram pessoas que não tinham pecados, eram pecadores. Com isso, eu quero dizer a vocês, ao encerrar esta palavra, Jesus Cristo é o nosso advogado, o advogado fiel. Jesus Cristo, ele será apresentado no Evangelho de João, para ter essa força de levar as pessoas a refletirem como pessoas valiosas. Ele será apresentado em João 6,35, como eu sou o pão da vida. Jesus Cristo será apresentado e vocês coloquem isso na mente dos fiéis, porque ele tem poder para restaurar as vidas. Ele é apresentado como, em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. João 10, 7, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 11, Jesus, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, João 15, 1, é a videira verdadeira. Esse advogado levou esta alma, a mulher pecadora, a ser interagido nesta figueira. Jesus, o advogado fiel, nos colocou na videira, porque ele é o eu sou, que se manifestou na terra para que conhecêssemos Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus sempre estará ao lado do fiel. Jesus Cristo sempre valorizará o homem. Jesus não irá pelos métodos e nem pelas leis, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta lição, nós vamos ver o exemplo deixado por Jesus. Nessa história de juízo temerário, um vívido exemplo do valor que devemos ter aos seres humanos. Professores da Escola Bíblica Dominical, você, 2 Timóteo 2,15, é o obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Professor da Escola Bíblica Dominical, você é o Tiago 3,1, ai daquele que sabe ensinar e não ensina como convém. Então esmere para compreender que essas lições nos mostram Deus no seu ministério, mostrando que a alma é o supremo valor para Deus que elas veio resgatar, que ele veio resgatar. Deus abençoe a cada superintendente e a cada professor, em nome de Jesus.